Olá, se você está me assistindo pela primeira vez, eu sou a Valéria Cândida Cardoso. E hoje o nosso tema é: o medo te aprisiona ou te protege? Todos nós sabemos que o medo ele tem uma função muito importante, que é nos proteger, sem dúvida, né? Então, se eu tenho medo de morrer, eu não vou atravessar a rua sem olhar para ver se tem carro vindo na minha direção. Então, isso é proteção, isso é muito bom. Mas tem alguns medos que a gente tem, que ele nos aprisionam, e esse não é um medo saudável da gente manter, né? Então, até eu ouvi há um tempo atrás de um professor que eu faço cursos, e ele colocou que, assim, se o medo te causa perigo de vida, ele é saudável. Então, por exemplo, se vem um pitbull correndo atrás de você, então você tem que enfrentar, tem que correr atrás, não tem que nem olhar, porque você está com medo e tem que agir, certo? Agora, se você tá com medo, por exemplo, de mudar de emprego, um medo de fazer uma aquisição, um medo de mudar de profissão, esse medo é um medo voltado para a evolução. Então, existe um medo voltado para a sobrevivência, existe um medo voltado para a nossa evolução. E geralmente são esses medos que nos aprisionam, porque a gente está de frente a um novo, a um desafio que vai nos levar num degrau maior. Mas se a gente fica aprisionado, se nós não dermos o próximo passo, independente se a gente visualiza um chão, né? Eu costumo falar, é importante em algumas situações a gente colocar o pé e Deus coloca o chão. Então, e isso com muita consciência, com muita visualização de que é algo que vai nos levar no próximo passo. Então, se tem o medo, que é o medo de sobrevivência, esse é o medo que é bom, é saudável, que a gente tem que, de fato, olhar para ele e se cuidar. Agora, se tem um medo, que é um medo que está associado a uma evolução, um próximo passo, uma decisão que vai te levar a uma condição melhor de vida, esse medo a gente tem que pegar as rédeas e enfrentar e falar, não, eu vou seguir porque eu quero ter a sensação de ter provado, de ter visto que é isso. Eu não quero olhar para trás na minha vida e pensar, eu deveria ter feito. Então, este medo de evolução é o que nos aprisiona e é o que a gente tem que enfrentar. Assim foi quando eu entrei na Bolsa de Valores, que eu estava saindo de uma falência financeira e eu precisava buscar mecanismos que agilizassem o meu processo de aumento de patrimônio, porque eu já tinha meus 49 anos e eu estava recomeçando a minha situação financeira, a montagem do meu patrimônio. Então eu fui buscar vários mecanismos que pudessem me proporcionar uma multiplicação do meu dinheiro de uma forma mais rápida. Então aí, pesquisando, fiz aplicações no Tesouro Direto, fiz aplicações em renda fixa, em previdência privada, vários outros mecanismos de investimentos, e com o olhar, porque havia lido muito sobre meu pai rico, pai pobre, os segredos dos os milionários, né? Enfim, vários livros que me abriram o horizonte para as possibilidades que até então eu não considerava. Uma delas foi entrar para a Bolsa de Valores. Então, eu fui com passos muito pequenos, porque era um medo, era uma situação que me aprisionava, porque eu estava vinculada ao modelo mental que eu recebi da minha família, do mundo em que eu vivia, né? Então, eu tive que fazer esse enfrentamento de um medo de evolução, e comecei os primeiros passos com estudando, procurando, e aí sim eu entrei num formato de investimento que eu compro empresas que pagam dividendos. Essas empresas me geram uma renda adicional e isso ajudou, contribuiu para o meu aumento de patrimônio, a ponto de eu ver nesse cenário um cenário que eu poderia investir mais do que eu estava investindo em tesouro direto, em renda fixa e etc. Então, esteja sempre atento. Se você estiver com medo,
pense, é um medo que está me desafiando à sobrevivência, eu vou morrer se eu não fizer algo, como o pitbull correndo atrás de mim, ou se é um medo que vai me levar à evolução. Então, este medo ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser dado o próximo passo para você romper essa barreira. Então, se você gostou deste vídeo, dê o like, inscreva-se no meu canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!